Sabe aquela florzinha amarela que muito provavelmente está crescendo no seu quintal agora mesmo? Pois é, em um estudo clínico, ela mostrou um potencial incrível de matar 95% das células de câncer. Mas ao invés da gente colher, a gente paga para borrifar veneno nela. Por quê? É isso que a gente vai investigar hoje. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por que a gente envenena remédios? Parece uma coisa completamente sem lógica. Mas quando a gente começa a cavar, uma imagem bem clara começa a aparecer. E a resposta, acredite, não tem muito a ver com saúde. Então vamos lá. Dá uma olhada nesse contraste aqui. De um lado, você tem uma planta com um potencial medicinal assim impressionante, que já foi até documentado em estudos. E do outro lado, uma indústria multibilionária que se dedica a acabar com ela. É um paradoxo que, na verdade, aponta para um problema bem maior. E aqui, a gente chega no ponto central da análise. Não se trata de um plano secreto, sabe? Daqueles tramados em salas escuras. O que temos aqui é um sistema econômico e regulatório que, pela sua própria lógica, pelo seu próprio design, acaba produzindo exatamente esse resultado. E para entender como esse sistema funciona, o primeiro passo é sempre o mesmo: seguir o dinheiro. É na parte econômica da coisa que a gente encontra a verdadeira raiz do porquê uma planta medicinal é tratada como se fosse uma inimiga. 480 bilhões de dólares. Esse é o tamanho da receita anual da indústria farmacêutica. E isso só nos Estados Unidos, hein? É uma máquina econômica gigantesca que opera com base em regras bem específicas para gerar lucro. Agora, olha para esse número. Para conseguir aprovar um único remédio, o custo médio de um ensaio clínico, que é o padrão ouro da medicina, é de 50 milhões de dólares. É um investimento altíssimo que só faz sentido se a empresa tiver certeza que vai ter um retorno financeiro lá na frente. E qual que é o retorno financeiro de uma planta que qualquer um pode literalmente cultivar de graça no quintal? Pois é, zero. Nenhuma empresa vai investir 50 milhões de dólares para provar que uma coisa que ela não pode vender com exclusividade funciona. E aqui está o X da questão. O sistema inteiro é construído em cima de patentes. As empresas investem essa fortuna toda em ensaios clínicos para quê? Para proteger moléculas sintéticas que elas podem vender com exclusividade e com margens de lucro altíssimas. Uma planta que cresce livre por aí simplesmente não entra nesse modelo de negócio. E isso leva a gente para uma distinção que é, olha, fundamental. Quando alguém ouve que um remédio natural não é comprovado, o cérebro na hora já pensa, então não funciona. Mas a realidade é que, muito provavelmente, o que isso quer dizer é que ele nunca foi financiado. Não porque a ciência por trás seja fraca, mas porque a economia não fecha a conta. Mas o sistema não só ignora essas plantas, ele ataca ativamente. E para a gente entender como uma potência medicinal acabou virando uma praga, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Olha só que interessante essa linha do tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo incentivava o consumo de plantas silvestres como um recurso vital, patriótico até. Mas, depois da guerra, as indústrias químicas que fabricavam explosivos precisavam de um novo mercado. A solução? Criar uma campanha gigantesca para convencer todo mundo que essas mesmas plantas eram, na verdade, ervas daninhas, inimigas que precisavam ser destruídas, com veneno, claro. E qual foi o resultado dessa campanha de marketing? Uma indústria de herbicidas que, hoje, movimenta 40 bilhões de dólares por ano. Um mercado que foi construído em grande parte para matar plantas que são, ao mesmo tempo, supernutritivas e potencialmente medicinais. E o dente de leão, olha, não é um caso isolado. Isso é um padrão que se repete com várias outras plantas. Vamos dar uma olhada em alguns outros exemplos para ver como esse sistema funciona na prática. Pega a ortiga, por exemplo. Muita gente acha que é só uma praga, mas estudos mostram que ela tem 4 mecanismos antialérgicos diferentes que atuam ao mesmo tempo. Já o Zyrtec, um remédio que gera bilhões em vendas, atua em apenas um desses mecanismos. E mesmo assim, a gente paga para envenenar a ortiga. O nosso próximo caso é sobre a nogueira negra. Uma árvore cujo valor é reconhecido de 2 formas bem diferentes. Essa história é fascinante. A madeira dessa árvore é tão valiosa que o governo americano tem um banco de dados de DNA só para rastrear roubos. Ao mesmo tempo, a casca dela é um antiparasitário tradicional poderosíssimo que compete com o mercado farmacêutico de 3,6 bilhões de dólares. E qual o resultado? Zero. Nenhum grande ensaio clínico em humanos. Uma cura gratuita, pelo visto, não está na agenda. Agora, vamos falar de uma planta que muita gente vê como uma praga de lagoa, mas que na verdade é um superalimento com um potencial assim inacreditável. Olha só os números desse gráfico.
A lentilha d'água tem até 45% de proteína por peso seco. Isso é muito mais que carne, frango e ovos. Ela dobra de tamanho a cada 2 dias e ainda limpa a água enquanto cresce. É, talvez, a fonte de proteína mais eficiente do planeta. E mesmo assim, ela é classificada oficialmente como uma praga, o que convenientemente protege os lucros da gigantesca indústria de ração animal. O nosso último caso nos leva até uma ilha no Japão, que é mundialmente famosa pela longevidade dos seus habitantes. Em Okinawa, onde o consumo da planta Ashitaba faz parte do dia a dia, a proporção de pessoas com mais de 100 anos é absurdamente maior que a média global. Cientistas descobriram que ela tem um composto único que prolonga a vida ao ativar um processo de limpeza celular. E isso não saiu de qualquer lugar, não. A pesquisa foi publicada na Nature Communications, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo. Mas para a indústria, isso não é visto como uma oportunidade. É uma ameaça à corrida bilionária pelas drogas anti-envelhecimento. Então, o padrão fica bem claro, né? O sistema pega um conhecimento que é gratuito, que é acessível, e o substitui por uma versão comercial, caríssima. E as plantas que não dá para comercializar? Bom, essas são taxadas de inimigas. Mas o conhecimento sobre elas não sumiu. Então, como a gente pode recuperar esse conhecimento? Começa com passos bem simples. Aprender a identificar o que já cresce ao nosso redor. Entender que ninguém precisa de permissão para cultivar uma planta. Cada jardim que se planta é um ato de independência. E cada semente que se guarda é um conhecimento sendo passado para frente, fora do controle do sistema. E isso nos deixa com um pensamento final muito poderoso. A verdadeira razão pela qual essas plantas foram colocadas de lado é a mesma razão pela qual elas são tão valiosas. Elas não podem ser facilmente controladas, patenteadas ou monetizadas. E é nessa autonomia que reside a nossa maior oportunidade.